Olá, aqui é Robson Araújo e hoje nós separamos o seguinte tema para que a gente pudesse então conversar. É sobre apometria e tarô, né? E certamente os meus colegas apômetras, né, devem estar muito curiosos, né, em relação a esse tema, porque não é um tema que é um tema recorrente, porque nós não estudamos tarô na apometria. Tá? Não existe nenhum estudo, né? Pelo menos assim. Quando a gente fala que não existe nenhum estudo, eu estou falando em relação a estudos de formação. Eu vou até escrever aqui, ó. Estudos de formação. É quando você se forma, e quando eu digo se forma, é quando você se prepara, né, para você ser um apômetra, para você poder atuar com apometria. Tá? É claro que dependendo da casa que você frequente, dependendo da linha, né, espiritualista da casa, linha de estudos da casa, pode ser que ela inclua. Por exemplo, o tarô para algumas casas de umbanda é algo que faz sentido, né? Muitas casas de umbanda têm trabalhos com a linha cigana, e a linha cigana é uma linha que tem aí uma relação histórica, né, com o tarô. Então pode ser que nessas casas exista estudos de tarô e pode ser que alguém algum dia faça associação, né? Mas já em casas espíritas, o tarô não é considerado como um instrumento que possa ser útil. É mais sim um instrumento de adivinhação e que pode ser até pernicioso, pode ser até negativo, tá certo? Exatamente por quê? Porque você tem uma certa forma de você lidar com o astral, né? E a separação, isso é um entendimento de alguns espíritas, né? Que a separação desse tipo de trabalho para um jogo de copo, por exemplo, é muito pequena, né? Porque no jogo de copo, aquele jogo do copo, para quem não conhece, né? É uma brincadeira que se tinha, né? Que se tem, não sei se hoje em dia ainda se faz, onde as pessoas usam um copo para se comunicar com espíritos, né? Se coloca letras aí ao redor do copo e aí o copo passa a se movimentar, né? É, infelizmente é uma brincadeira perigosa, porque nenhum espírito sério se utiliza desse meio para se comunicar, né? E algumas pessoas acreditam que no tarô aconteça a mesma coisa, que nenhum espírito sério intuiria, né, a pessoa que está ali jogando o tarô, né, que está fazendo a leitura do tarô, e que, portanto, pode se tornar um instrumento para atrair espíritos, né, negativos, ou espíritos sem luz, sem esclarecimento, que podem ali intuir de forma errada. Tá? Bom, mas, né, nem tudo é como a gente pensa que é. Tudo depende, né, eu diria da intenção. Eu acho que a intenção é um ponto bastante importante a ser considerado. Como é que nós, né, chegamos a essa questão aí do tarô e como é que a gente está trazendo esse tema aqui para a apometria? Porque eu não estou aqui para dizer que tarô não possa ser utilizado, né? Então a gente vai explicar como é que nós chegamos nesse ponto. Quando nós começamos, né, no nosso primeiro grupo, onde nós estudamos apometria e praticamos apometria, nós tínhamos ali entre os membros diversas pessoas de diversas relações, formações, aliás, formações em termos de conhecimento espiritual. Né? Tinham pessoas com uma base mais espírita, outra com uma base mais espiritualista, outra com uma base mais umbandista, outra com uma base mais católica, mas aquele católico aberto que, enfim, né, temos que entender que o catolicismo no Brasil tem múltiplas fases, né? Tem o católico que acredita em espírito, acredita em reencarnação, mas ele se denomina e se vê como católico. Então nós tínhamos ali um grupo bastante generalista, né? Bastante eclético em termos de formação. E em virtude disso, haviam pessoas, né? Pelo menos duas ou três pessoas que conheciam tarô, que faziam uso de tarô. E conforme o grupo foi ganhando confiança entre si, né, que as pessoas foram falando daquilo que estudavam, dos conhecimentos que tinham, surgiu essa questão, né?
e praticamente me foi oferecida a possibilidade, ó, se você quiser eu vejo para você. Como eu não tinha nenhuma restrição, né, apesar que eu não fazia uso, mas eu não tinha nenhuma restrição, né, eu falei, tá bom. Só que eu comecei vamos dizer assim, eu comecei a ter o contato, né, com esse tipo de prática como consulente, né, ou seja, alguém está olhando, vamos dizer assim, a minha sorte, né, de uma forma assim um pouco mais, eu não vou dizer científica, né, porque eu não sou cientista, mas de uma forma assim, onde eu pudesse entender o que estava acontecendo. E o que eu passei a fazer? Eu passei a anotar tudo que era falado. Tudo. Então, tirava uma carta, eu anotava, tirava para entender, né, exatamente ali o que estava acontecendo e como isso se projetaria. E é claro que falar nesse sentido aqui, em tudo que eu procurei desenvolver, resumir, não vai ser possível, senão a gente vai se alongar bastante. Mas eu queria dizer que eu fui bastante criterioso e mesmo procurei estudar a respeito. Na apometria, e aí depois eu volto novamente para esse tema específico, nós temos tanto uma lei quanto uma técnica que nos permite mostrar ao espírito o futuro que se ele não mudar, né? Qual é o futuro que possa estar reservado a ele, tá? Então existe. Não só isso, eu vou agora utilizar aqui o nosso recurso aqui da nossa lousa, né? Deixa eu só apagar aqui para a gente poder ter espaço. Muito bem. Nós temos, né, uma técnica, como eu falei, aonde você tem lá o espírito. Tá? Vou desenhar aqui um bonequinho, tá? Onde você tem o espírito. Ele está ali sintonizado junto ao médium lá. Aqui está todo mundo sentado em volta de uma mesa. Muito bem. E aí você mostra, né, numa tela mental, o que pode acontecer se esse espírito continuar, né, agindo como ele está agindo. E aí o que acontece? Ele acaba percebendo que o planeta, apesar de a gente podemos achar que o planeta está piorando, né, que as coisas estão cada vez ficando mais agressivas, na verdade não, está havendo um grande expurgo, né? Então toda essa parte negativa ela está vindo para fora, então isso aparece, mas na verdade isso faz parte de um processo de limpeza que nós estamos caminhando sim para uma evolução. Não tenha dúvidas disso, né? Nós estamos caminhando para a evolução. Agora, esse processo de expurgo, ele acontece exatamente porque muitos dos espíritos que encarnam na Terra, eles querem aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui para queimar seus karmas, né? Então, e com isso também, quem está no umbral, então você tem espíritos com um pouco mais de condição de luz, né? Como eu, você, talvez, vamos nos colocar nessa posição para simplificar, que pedimos, ó, eu quero passar pelo que eu tenho que passar, queimar meu karma, para que eu possa ascender, né? Por outro lado, é dado oportunidade para os espíritos que estão no umbral, né, que pedem por essa oportunidade, que estão lá pelas ações que fizeram, né, porque os seus corpos assim os ligaram a essas regiões, porque é assim que acontece, né? Sempre que nós passamos pela transição, ou seja, morremos aqui no nosso planeta, nós vamos para o local de acordo com aquilo que nós estamos vibrando. Então não é nem uma questão de julgamento, é uma questão simples. Se você está vibrando positivo, você vai para uma faixa positiva. Se você está vibrando negativo, você vai para uma faixa negativa. É uma lei, vamos dizer assim, físico-espiritual. Tá? Então esses espíritos que estão no umbral também é dada oportunidade para eles recomeçarem, né, as suas jornadas e ter a oportunidade de fazer a coisa certa. Só que, né, entre o querer e o fazer existe diferença. Né? Então nós temos aí muitos espíritos que estavam no umbral, reencarnando, né, e cometendo falhas, e nós temos pessoas que erraram e querem, né, sofrer a ação do karma, sofrer a consequência daquilo que elas plantaram. Né? E somando a isso que nós temos hoje um processo de comunicação, né, uma coisa que acontece num país
A gente fica sabendo de forma instantânea no celular, né? Seja por notícia, seja por um aplicativo. Então tudo parece que tomou uma dimensão maior. Mas, se a gente for olhar com um olhar mais atento, vamos dizer assim, né? As coisas estão sim sendo trabalhadas para um futuro melhor. E é esse o futuro que a gente pode esperar. Tá? Então o que é mostrado para o espírito? É mostrado para ele que ele hoje, ele sofre uma energia, né, que é projetada sobre todo o planeta, tá certo? E que essa energia, no futuro, ela pode acabar, vamos dizer assim, da mesma forma, né? É difícil explicar algumas coisas, porque normalmente no curso você tem mais tempo e você vai falando isso ao longo de várias aulas, né? E você resume algumas aulas numa palestra é mais complicado, mas da mesma forma que nós, quando entramos num local com energia ruim, a gente se sente mal, tá? Quando a gente entra num local onde esse local ele não está bem energético, quando a gente está bem, a gente entra num local que não está, a gente sente aquela energia ruim, tá? E isso acontece de forma invertida para o espírito que está negativado. O espírito negativado, o espírito sem luz, vamos dizer assim, quando ele entra no local com energias positivas, ele sente aquilo como sendo ruim para ele, tá certo? Porque as vibrações que estão lá é a mesma coisa que se você pegar e for colocar num ambiente com muita luz. Aquela luz vai incomodar os seus olhos, por mais que seja ótima a luz, né? Então, o espírito está na escuridão. Muitas vezes, quando os mentores eles vão até o umbral, eles diminuem a sua própria luz, porque um espírito ele emana luz. Ele diminui a sua luz para não ofuscar os espíritos que estão lá. Mas quando algum daqueles espíritos tenta atacar algum dos mentores, eles permitem que a sua luz aflore, porque é um mecanismo de defesa. Aí esse espírito negativado ele fica, né, momentaneamente ali ofuscado com a luz, né, que acaba cegando ele e aí ele não ataca. Então, isso é uma forma de exemplificar, né? Apesar da luz ser ótimo, a gente só consegue fazer as coisas porque a gente tem luz, né? Experimenta fazer alguma coisa no escuro. Você vai ter limitações, né? Já a luz não, ela vai te mostrar sempre com claridade o que você está fazendo, ok? Mas acontece que é exatamente isso. Quando um espírito sem luz ele entra num local com muita energia positiva, ele sente. Então, existe uma técnica na apometria, né, para que a gente possa despertar esse espírito, para que ele possa compreender, né, que ele está agindo negativamente, que é mostrar para ele que se ele continuar agindo daquela forma, o que pode acontecer no futuro para ele. E aí ele enxerga isso. Né? Essa técnica, a gente não só pode mostrar numa tela mental, como a gente pode conduzir mesmo ele. Conduzir. Ele se sente nesse futuro. Eu não tenho mais usado essa técnica de conduzi-lo, porque quando a gente conduz, ele sente a energia e aquilo não faz bem para ele. Então ele pode até sentir dor. E eu não estou ali para fazer um espírito sentir dor. Mas no começo era a técnica que se conhecia, né? E foi bastante utilizada na apometria, como uma forma de despertar, não como uma forma de provocador, mas uma forma de despertar. E depois nós vimos, né, que nós podíamos usar essa técnica simplesmente abrindo uma tela mental e ele vendo. Tá? Então é muito raro se utilizar esse tipo de técnica de sintonizar o espírito com o futuro. Tá? Pode ser necessário, pode se utilizar, é muito raro, tá? É muito raro, hoje em dia é muito raro isso. E isso nunca era feito com o sentido de machucá-lo, né? Até porque não se sabia muito bem o que podia acontecer, se ia machucar. A ideia era sempre mostrar o que era o futuro, tá? Então eu estou mostrando para vocês, preto no branco, como as coisas começaram e como as coisas são hoje, tá certo? Muito bem. E o que acontece? Tá? Essa energia no futuro é tão positiva que os espíritos negativos não vão conseguir viver na Terra. Se eles não se melhorarem, eles vão para um outro orbe, eles vão para um outro planeta, tá certo? Vão para um outro planeta.
porque simplesmente é impossível deles, vai ser impossível deles continuarem aqui. Porque se eu pegasse esse espírito, conduzisse ele para o futuro e deixasse ele nesse padrão energético, ele viraria o void. Não sei se você já ouviu essa expressão de o void, né? É quando o corpo astral dele se desfaz, ele fica num formato do mental inferior. Quem já leu o livro Espírita já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre o void. Isso num curso, com o tempo a gente explica, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que existe sim vibrações, coisas que estão vibrando e que irão formar o futuro. Tá certo? São coisas que estão vibrando e que no momento adequado elas vão se concretizar no futuro. Tá? Isso, quem estuda apometria, quem pratica apometria já se deparou. Pode até não ter parado para raciocinar, para pensar, mas existem energias que estão vibrando e que estão aptas a se concretizar exatamente nesse futuro. Tá? Tanto é que esta técnica é uma técnica que ela é recomendada utilizar apenas com espíritos desencarnados. Somente com espíritos encarnados. Essa não é uma técnica que deve ser utilizada com espírito encarnado. E por que não? Porque se você mostrar o futuro, o que aguarda para a pessoa, o que nós entendemos, né? Qual é o preceito da apometria? É que se você mostrar esse futuro, a pessoa, ele pode ser positivo como ele pode ser negativo, não é? Independente de ser positivo ou negativo, o espírito, né, a pessoa, ela pode, vamos dizer assim, tanto se desiludir, né? Mas vai ser ruim, então, tipo, se entregar para a vida, quanto também achar que vai ser bom e falar, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E não se empenhar como deveria se empenhar, né? Então, não se esforçar pela mudança. Então, a mesma situação pode acontecer para ambos os casos. Seja você mostrando que é ruim, o espírito então se larga, seja você mostrando que é bom e ele também, vai ser bom, então é só cruzar os braços e esperar. Tá? Então, normalmente essa técnica nós não mostramos para o espírito encarnado, ok? Então, a apometria, ela estuda isso. E no segundo livro do Dr. Lacerda, ele tem um ensaio muito interessante mostrando como essas vibrações, né, essas projeções, elas existem. O segundo livro do Dr. Lacerda, ele fala sobre isso. São 2 livros que ele escreveu. Tá? Mas eu não vou entrar no livro do Dr. Lacerda. É muito interessante. Né? Quem sabe num próximo evento a gente vai abordar isso. Mas como a gente fez um estudo, né, baseado inclusive nisso que nós lemos, baseado entendendo que sim, existe uma vibração, né? Então o que nós partimos do princípio? Olha, se existe uma vibração que pode ser concretizada, por que não entender qual é essa vibração e de forma consciente, né, de forma lógica e de forma equilibrada, buscar trabalhar nessa relação. Isso é possível? Então, assim, é como se fosse, né, vamos pegar aqui exatamente dentro de uma linha de pesquisa, né? É um recorte, eu fiz um recorte, tá? Para fazer esse trabalho, eu fiz um recorte nesse estudo. E o recorte é exatamente esse, né? Respondendo 2 questões. Essas vibrações existem? E podem ser concretizadas? E sim, podem ser alteradas ou são pré-determinadas? Tá? Então, a partir desse recorte, nós começamos então a fazer um trabalho muito sério de analisar, tá? E entre outras pessoas também, né, que passaram a ter acesso à leitura do tarô, vamos dizer assim, passaram a ter acesso a esse tipo de conhecimento e passamos então a estudar, tá? O primeiro ponto que nós observamos é o seguinte, que você tem, né, vamos fazer aqui 2 cadeiras, vai. Você tem aqui uma cadeirinha, a pessoinha aqui sentada, né, as perninhas para baixo, pezinho, aqui você tem parece criança, né? Realmente os meus desenhos não são os desenhos
né? Aqui você tem uma outra cadeirinha, aqui você tem uma outra pessoa, né? E aqui você tem, vamos dizer assim, as cartas na mesa, tá certo? Muito bem. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte, que nesta hora aqui, você pode ter influência espiritual, tá? Eu vou pôr até aqui, ó, os nossos irmãos espíritas, que são contrários, né? Exatamente porque pode virar uma brincadeira do copo, alguma coisa assim, eles têm razão, tá certo? Eu tô mostrando para vocês o resultado, eu não estou mostrando o meio, como nós chegamos lá, tá certo? Então, é desnecessário fazer isso nesse momento. Quem sabe a gente tem até um objetivo de montar um curso mesmo, né, de apometria e tarô e tal, mas a gente vai mostrar os resultados daquilo que a gente viu. Então a gente percebeu que sim, isso pode acontecer, tá? Isso vai depender principalmente, né, da pessoa que vai estar lendo carta e do ambiente aonde ela vai se encontrar, tá? Então, se não for uma pessoa séria e se o ambiente já for um ambiente já energeticamente ruim, fatalmente isso aqui vai acontecer, né? Então, vamos supor que essa pessoa aqui é a pessoa que está lendo, tá certo? Então, ela vai interpretar, vai falar coisas erradas e essa pessoa aqui vai ficar, né? Vai agir, ou vai se entristecer, vai ter as suas reações baseado nessas influências, tá? Então, para ser objetivo, o que a gente percebeu? Que é importante você, primeiro, selecionar bem a pessoa que vai fazer esse tipo de trabalho, tá certo? Isso aqui é uma coisa fundamental, mas é uma coisa que nós temos menos controle. A menos que alguém indicou, ó, vai lá que a mulher é boa, alguma coisa assim do tipo, né? A mulher, que normalmente é a mulher que joga, né? A maioria das vezes são as mulheres têm muito mais sensibilidade. Você tem homens também, mas eu acho que 95% eu acho que é mulher, tá? Então, a menos que você tenha tido alguma indicação, você é o elemento que você tem menos ação. Agora, existe uma coisa importante. Você deve se preparar antes, tá certo? Você deve se preparar antes. Você deve fazer suas orações. Se você for um bandista, você deve fazer suas firmezas, tá? Pedindo, inclusive, que os seus mentores lhe acompanhem, né? Pedindo que certo, tudo que a gente faz, a gente está ligado a uma egrégora, tá? Egrégora é reunião de espíritos afins. Existe uma egrégora aqui. Existem espíritos afins aqui, tá certo? Por isso que a gente tem que escolher muito bem a pessoa. Essa pessoa tem que ser séria, tem que ser equilibrada, né? Essa pessoa que vai fazer essa leitura, tá certo? Vou até por aqui com uma flechinha, que essa aqui é a leitora, vamos dizer assim, né? Então, é isso aqui, essa pessoa tem que ser muito séria. Você pode fazer suas firmezas, suas vibrações, e você pode inclusive projetar, pedir que na hora que você estiver lá, que seja feito realmente um campo de proteção. Para que essas influências negativas, né, que já não deveriam influenciar, porque se essa pessoa foi bem escolhida e equilibrada, você estiver sob equilíbrio, isso em si já cria uma vibração, tá? Que impediria a entrada de espíritos negativados, tá? Mas você pode, e não só pode pedir para proteger, como você pode pedir para que ninguém veja o que está sendo dito aqui, nem ouça, não perceba nenhuma vibração, tá certo? E é isso mesmo. Ah, como fazer isso? Simplesmente peça que seja feito um campo de proteção e que esse campo impeça que qualquer espírito negativado possa ver, ouvir, sentir, vibrar, perceber tudo que está acontecendo aqui e nem influencie, tá certo? Normalmente a gente faz campos de proteção, então a gente consegue adaptar essas coisas mais facilmente, tá? Como eu falei, esse é um estudo que raramente você vai ver uma apômetra falar sobre isso, porque não faz parte da apometria, né? Na apometria, por exemplo, nós criamos campos de proteção para a nossa casa, tá certo? Então a gente tem uma casa lá, muito engraçada, vamos dizer assim, né? A gente faz o campo de proteção para casa, tá certo?
Nós fazemos também o campo de proteção para um carro, tá certo? Ah, meu carro é muito bonito, né? É muito comum a gente fazer campo de proteção para carro. E tem muitas histórias de pessoas que batem um carro, às vezes o carro estragou todo, né? Mas a pessoa saiu intacta. Deu o que chama de PT, né? Que é a perda total do carro, mas a pessoa ficou intacta. E tem também casos em que o carro da frente deu perda total, o carro de trás deu perda total e o carro da pessoa não aconteceu nada, nada, não teve que fazer nada. Nem ela, ficou perfeita. Então, nós usamos muito o campo de proteção e nós vamos aprender isso lá durante a semana da palmetria, porque isso aqui realmente funciona, tá certo? Eu uso isso aqui direto. Uso o campo de proteção para minha casa, tá? Vou participar de alguma coisa importante, eu peço para que naquele momento possa ser protegido, para que não haja influências, tá? Então, a gente utiliza desses meios, ok? Então, a gente percebeu que isso aqui faz muita diferença, muita diferença. Não só para proteger o que está acontecendo aqui, mas para proteger também para que nenhum tipo de olhar influencie aqui, tá? A partir daí, uma vez que você se protegeu, uma vez que você se preparou, né? De repente mesmo você fez as suas próprias firmezas espirituais. Tudo conta, tá? Tudo conta. Até o seu banho ali, se toma um banho ali, vamos dizer assim, energético, vai te favorecer. Essas vibrações, elas são percebidas, tá? Elas são percebidas. Nesse momento, então, que você está ali, né? Abrindo o baralho e selecionando as cartas, também é muito importante que você peça que venha aquilo que está sendo vibrado, aquilo que está sendo projetado, e que você e a pessoa que vai fazer a leitura possam ter o devido discernimento de forma equilibrada para saber interpretar, né, o que vai estar sendo dito. Porque aqui há dois níveis de interpretação. Existe o nível de interpretação de quem está jogando a carta, existe o nível de interpretação de quem está ouvindo. Às vezes a pessoa diz, olha, enfim, agora talvez eu não tenha algum exemplo, mas ela fala alguma coisa e você entende outra. Entenderam? Então ela falou uma coisa e você entendeu outra. E isso não tem nada a ver com nenhum tipo de ataque, com nada. Tem a ver com o filtro que cada um de nós temos. Nós temos filtros, tá certo? Esses filtros são as nossas crenças, são as nossas percepções, são questões culturais, né? Por exemplo, você já sabe que é neve, né? Para nós existe uma neve só, mas para o esquimó não. Para o esquimó tem não sei quantas, não sei se tem mais de 15 ou 20 tipos de neve para o esquimó. Aí você vai dizer, mas pera, como 20 tipos de neve? Neve só tem uma só. Mas para quem está lá, ele consegue discernir a neve que está virando água, a neve que cai em formato de pedra, mas a neve que cai em formato de flocos, enfim. Eu agora já não me lembro mais tantos detalhes do que existe em termos de neve, tá? Mas são vários tipos de neve. Então a percepção e a cultura dele é diferente da nossa. Então esse tipo de situação, ela pode provocar o que essa pessoa fale uma coisa e você entenda a outra. Então é importante que nesse momento que você está ali, né, fazendo ali, você vai escolher as cartas, que você peça que ambos sejam intuídos para que possam ter a melhor percepção, o melhor entendimento do que está sendo dito. Tá? Então, assim, essas são experiências nossas que nós tivemos, porque nós achamos esse meio muito válido, e que nós podemos sim utilizar como instrumento. É a mesma coisa que alguém, a gente não pode ir contra a evolução humana, né? Por exemplo, nós temos aí, vamos viver uma época de robótica. Nós vamos ter vários robôs que vão substituir as pessoas no ambiente de trabalho. Vai ter robô que vai ser, enfim, nós vamos conviver com robô. A gente já convive com o celular. Nós vamos conviver com robô. Vai ter robô que vai nos servir.
Nós podemos ir contra, porque no primeiro momento muita gente vai perder trabalho, né? Muita gente vai perder trabalho. Estima-se que pode ocorrer 50% aí de perda. Ou nós podemos nos adaptar, ocupar outros espaços, nos preparar para executar outras ações e fazer essa transição da melhor forma possível. Por quê? Porque se hoje muitas pessoas têm acesso a muitos bens, né? Porque antigamente nós vivíamos em caverna, então hoje a gente já não vive em caverna. Quantos bens nós temos em casa, né? A maioria das pessoas, lógico, tem pessoas que realmente não tem nada. Mas hoje o número de pessoas que são beneficiadas é maior do que no passado. No futuro pode ser muito mais ainda, porque vão existir robôs que vão levantar casas, né? Agora imagina se eu, por exemplo, trabalho com construção, né? Poxa vida, vou perder meu trabalho, eu não vou mais, não vai ter mais pintor, não vai ter mais pedreiro, não vai ter mais garçom, né? Não vai ter mais um monte de coisa, porque já existem trabalhos nesse sentido. Agora, eu já sabendo que esse é o futuro, não vai ter mais motorista, os carros vão dirigir automaticamente. Esse é o futuro, esse futuro já está sendo projetado, ele já está acontecendo. Não vai ter mais segurança, vai ter robôs, né, para fazer a segurança. Então, a gente já sabendo que esse é o futuro que está sendo projetado, eu posso ir contra ele, eu posso renegar, eu posso dizer que ele não existe, ou eu posso entender, prever mais ou menos como vai ser esse ponto de mutação e eu fazer as mudanças que são necessárias para que eu possa melhor aproveitar esse futuro. Entenderam? Então é exatamente isso, desculpa, que nós estamos vivendo nesse momento. Nós podemos renegar o futuro ou nós podemos nos aproveitar dele. Tá certo? Eu prefiro, evidentemente, aproveitar o futuro. Não há dúvida, não há sombra disso. Então não adianta eu querer lutar contra alguma coisa que vai acontecer. Tá? É a mesma coisa que lá no processo industrial do passado. Tá? Então, agora, no nosso caso aqui, nós temos um campo de atuação muito maior. Por quê? E agora nós vamos entender aqui algumas outras coisas. Entre as situações que podem ser vistas aqui, o que nós percebemos? Tá? Tirando qualquer coisa relacionada a karma. Porque assim, nada do que veio aqui, a gente conseguiu relacionar a karma. Tá? Talvez agora essa frase fique um pouco mais complicada, mas eu vou dar outros exemplos e a gente vai entender melhor. Nós chegamos a perceber aqui, por exemplo, a pessoa dizendo, eu estou vendo aqui um acidente de carro, toma cuidado, né, ao atravessar a rua. O que era esse acidente de carro? Por que isso estava vibrando? Né? Da onde veio essa vibração? Como eu falei, a gente não conseguiu estabelecer nada aí que a gente pudesse dizer assim, isso é um karma. A pessoa precisa passar por isso. Tá? Muito bem. Tirando essa questão, o que nós vimos? Um espírito que estava querendo deixar a pessoa numa cadeira de rodas. Né? E na visão dele, a melhor forma de fazer isso era distrair a pessoa na hora dela estar andando na rua, tá? Tentar mesmo distrair o motorista, apesar que a ação sobre o motorista seria menor, a ação sobre ela seria maior porque ele estava ligado a ela, tá? Para que isso acontecesse. Tá? Então o que nós vimos aí? Uma ação de um espírito projetando sobre isso. Vocês entenderam o poder da situação? Esse espírito, né, ele foi sintonizado. Aí vocês vão perguntar, como é que você sabe que é espírito? Não sabíamos. Não sabemos. Num trabalho que foi feito para a pessoa, onde a gente faz ali o chamado giro 180 graus, procura trazer tudo que está sendo vibrado, né, é que essa situação apareceu. E é claro que eu estou falando isso para vocês, não é baseado nesse caso, né? Um caso só é muito pouco, a gente pode até chamar de coincidência. Aí são pelo menos aí 10 anos aí de estudos em relação a isso, tá?
10 anos que a gente faz estudo em relação a como as questões que são trazidas no tarô, como elas se comportam, ok? E como a gente pode lidar com elas, tá? Anotação, tudo anotado, enfim, com rigor aí de uma pesquisa acadêmica, né? Muito bem. Então a gente percebeu que existe esse tipo de situação que uma pessoa no tarô, ela não vai saber, ela não vai chegar e te dizer, olha, é um espírito aqui que tá... Não. O que ela tá vendo são os fatos. Ela pode, dependendo da sensibilidade da pessoa, até chegar nesse ponto, tá? Isso vai depender também do conhecimento que a pessoa tenha. Porque o que a gente percebeu é o seguinte, que as cartas no tarô, elas têm muitos símbolos. Dependendo do baralho que a pessoa joga, ela tem símbolo astrológico, tem números, tem figuras, tem imagens. Isso tudo, quando a pessoa olha, né, com a sua intuição, ela vai aparecendo as imagens, vai aparecendo as situações. Então, se ela tiver os conhecimentos, né, se ela estiver aberta para aquela situação, aquilo vai ter um significado para ela. Por exemplo, uma carta que tem uma determinada imagem, um determinado número, ele pode representar o que está ali, mas em algumas situações ele pode representar, por exemplo, um espírito próximo. Mas para isso a pessoa tem que ter esse nível de interpretação antes, tá? Aquela carta já tem que ter esses significados. E aí também vai da pessoa estudar esses outros simbolismos que podem aparecer numa carta. Tá? Mas em linha geral, ela vai dizer o quê? Do acidente. Tá? E aí o que nós percebemos é isso, que esse acidente poderia ser o quê? Um espírito. Tá? Outra situação que poderia acontecer também é de não ser um espírito, mas aonde que está sendo? Então, ó, sendo um espírito, o que a gente pode fazer? Doutrinar, tá certo? Podemos doutrinar esse espírito. Aqui eu tentei fazer um D. Aqui desenhar um D não é fácil, né? Então eu tentei fazer um D aqui. A gente pode doutrinar esse espírito, tá? Uma outra situação que nós vimos também é de vibrações, tá? Sendo que essas vibrações, elas podem ser de terceiros. Vibrações de terceiros. Então a pessoa vê lá, olha, tô vendo aqui a possibilidade de acontecer isso. Tá? Eu tô falando só coisas ruins, tá? Isso, na verdade, são vibrações de terceiros. Terceiros encarnados, desejando que aquilo aconteça. Ok? Então, essa também é um tipo de situação que nós vimos. E como nós estamos falando, são vibrações. Vibração, gente, pode ser anulado. Vibração pode ser transmutado. Tá? Então, a pessoa que está aqui sendo o consulente, né, a pessoa que está recebendo essas premonições, ela, evidentemente, que ela não sai daqui, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e sem tomar nenhum tipo de ação. Tá certo? Bom, além dessas vibrações serem de terceiros, essas vibrações podem ser da própria pessoa. Vou por aqui, ó, PP. Própria pessoa. T de terceiros, P de própria pessoa, tá? A própria pessoa, através dos seus medos, dos seus receios, tá? Dos seus sentimentos, ela pode estar vibrando isso, que seria, inclusive, o que nós percebemos é que são vibrações que podem vir até ser do subconsciente da pessoa. Do próprio subconsciente da pessoa. Essas vibrações, nós percebemos que elas podem ser percebidas na carta. Na hora que ela está selecionando a carta e escolhendo, são as vibrações que vêm do próprio subconsciente. Tá? Ou de forma consciente, ou seja, a pessoa tem consciência que está com medo de fazer alguma coisa. Tá? E tem situações que a pessoa não está consciente. Às vezes ela tem uma vaga, tem aquilo lá, mas ela luta contra aquilo, acha que não, mas aquilo está vibrando sim no íntimo dela. Tá? Para essas situações aqui, ó, isso pode ser trabalhado de que forma? Tá? Isso pode ser trabalhado com transmutação energética. E aí você tem vários instrumentos. Na apometria você tem alguns instrumentos, você tem a oração, você tem radiônica,
né? Radiestesia com radiônica, tá? Esses são os elementos que eu conheço, assim, pelo menos que fazem parte da minha cultura, tá? Seria a apometria, as orações e radiônica, tá certo? Então são elementos, claro, se manter sempre calmo, tranquilo, sereno, porque não cai uma folha de árvore sem a permissão de Deus. Então nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Tá? Agora, existe também a situações positivas, tá certo? Que são vistas. E as situações positivas que são vistas, elas podem vir principalmente de terceiros que estão rezando, estão pensando positivamente para você, como de você mesmo dos seus níveis e subníveis. Né? Para essa situação, basta você se manter na sua fé, né? Mas o que não pode acontecer aqui? Não pode acontecer da pessoa simplesmente relaxar. Pô, vai acontecer isso? E ela não tomar as ações. Esse, aliás, ele pode ser um risco tão grande quanto qualquer outro risco. Por quê? Porque a pessoa, né, sabendo que está vibrando para que ela tenha alcance um determinado positivo, ela pode deixar de trabalhar a favor daquilo. Então ela estava ali trabalhando, fazendo seu trabalho, se concentrando, dando o melhor de si. Uma pessoa olhou a carta e falou: olha, estou vendo aqui as coisas acontecendo para você, vamos dizer assim, né? Estou vendo que você vai conseguir um objetivo que você quer, que é o objetivo de tal. Aí a pessoa: finalmente, agora então eu vou pegar umas férias. Tá? Quando na verdade o que ela estava vendo eram vibrações que estavam vibrando. A partir do momento que a pessoa relaxou, que ela deixou de fazer, são outras vibrações que ela passa a projetar. Tá certo? E essas vibrações, elas podem se sobrepor a outra vibração. Então vejam a responsabilidade que se tem nesse tipo aqui. Tá? Então, vocês perguntarem para mim se eu sou contra, a favor ou neutro, eu sou a favor. Por quê? Porque eu utilizo desses conhecimentos, tá certo? Para lidar com as questões. Eu sou a favor. Mas eu entendo que talvez até para a maioria das pessoas isso não seja bom. Tá certo? Talvez para a maioria das pessoas, porque talvez não estejam preparadas. Às vezes esta pessoa não está preparada, que vai ler. Às vezes as duas. E às vezes essa pessoa que não está preparada. Tá? Porque a gente já viu casos em que esta pessoa que está lendo está preparada, mas a outra não estava. Né? E aí ela se mete os pés pelas mãos. Tá certo? A responsabilidade de quem está lendo é muito grande. Porque imagina você chegar e falar assim: olha, tem uma pessoa no seu ambiente de trabalho que quer você morto pelas costas. Imagina você falar isso para alguém que não tem controle emocional. Pô, isso foi no sábado. Na segunda chega com 2 olhos ali vermelhos ali querendo pegar a pessoa pelo pescoço. Não é? Então, assim, tem gente que faz isso? Eu não sei. Mas tem gente que pelo menos pensa em fazer. Né? Enquanto, na verdade, ela tem vários instrumentos, né? Ela pode fazer uma oração do perdão. Né? Porque, poxa, se a pessoa quer me ver mal, porque alguma coisa eu fiz nessa ou noutra vida. Então eu vou lá, peço perdão, Deus, se eu errei, se eu prejudiquei essa pessoa, que aquilo que eu fiz, que aquilo que eu possa ter prejudicado possa ser desfeito. Se mesmo que esteja no passado, onde quer que esteja vibrando. E que no lugar disso essa pessoa possa receber os benefícios que lhe são permitidos. Né? Se eu retirei alguma coisa dela, se for permitido que retorne bênçãos na vida dela. Né? Amém. Então isso já vai te desligar. Mesmo que a pessoa continue pensando, esse pensamento se desligou de você. Por quê? Porque você pensou positivo e a pessoa está no negativo. Tá? O maior problema... Não existe problema nenhum de alguém pensar negativo na gente. Deixa eu pegar aqui uns passozinhos aqui, ó. Não existe problema nenhum. Aqui é uma pessoa. Se essa pessoa estiver pensando negativamente, não tem problema nenhum. Se você estiver pensando positivamente, tá? A energia, vamos dizer assim, ela não vai subir. Se você estiver na mesma vibração, a energia te pega. Se você estiver numa vibração negativa, a energia vem que vem, tá? Então, se você estiver no positivo, não chega.
Se tiver aqui, a energia vem. Se tiver aqui, a energia te põe mais para baixo ainda. Na maioria das vezes, tem muita situação, né, que as coisas não saem como a gente quer, e aí a gente acaba ficando inconformado e acabamos nos situando aqui. Daí é a hora, meu amigo, que a gente pode acabar caindo, tá? Então, não há problema nenhum. Não é o fato da pessoa chegar e falar para você que foi visto isso, né, algo negativo, que você vai lá e vai se entregar, né? Ou alguém falou alguma coisa, ou alguém viu alguma coisa, ou quer te prejudicar no ambiente de trabalho, enfim. Simplesmente se mantenha de forma positiva, né? Faça suas orações. Se você conhecer algum outro instrumento que trabalha questões vibratórias, utilize, mas sempre, né? Sempre com a mentalidade que se faça a vontade de Deus, independente do que for. Porque nada é ruim. Mesmo as coisas ruins que possam acontecer para nós, são chutes, né, na bunda, vamos dizer assim, para nos levar para frente. Né? Ah, mas é levar para frente, perder alguma coisa? Às vezes é, a gente vai dar mais valor, a gente vai prestar mais atenção. Né? Se está sendo permitido, se uma folha de árvore não cai sem permissão de Deus, não é o chute na bunda que não vai ter permissão de Deus. Talvez poderia não acontecer se as pessoas não pensassem, se as pessoas não vibrassem. Mas se aconteceu, aquilo ainda assim você pode tirar uma boa lição. Tá? Porque a gente pode conquistar tudo aqui na Terra. Tudo. Ah, você é o cara, o bambambam, você conquistou tudo. Você é o bonzão em tudo, tem dinheiro, sei lá. Isso no céu não adianta. E a vida aqui na Terra, ela é, como se diz, né, efêmera. É uma vida curta. A verdadeira vida é a vida espiritual. Né? É a vida espiritual. E essa vida espiritual ela é conquistada, né, nos planos mais elevados a partir das respostas que a gente dá na nossa vida. Tá? Então, o que nós queremos trazer hoje é uma mensagem simples, né? Talvez essa seja aqui das palestras a menor, mas é uma simplicidade muito forte. Muito forte. Por quê? Nós não estamos só falando, vamos deixar agora o tarô de lado? Nós estamos falando em pensamentos, nós estamos falando em vibrações. Porque mesmo que você tenha um espírito que queira atropelar, que queira agir, ele só vai fazer isso se as suas vibrações, agora eu vou voltar para lá, ó, se as suas vibrações estiverem baixas. Senão ele não vai conseguir te sugerir. Mas ele pode ofuscar o outro, mas é o outro que tem as suas proteções. E quando você está nesse nível aqui, ó, você está sob influência dos seus mentores. Já viu aquela história do anjo ruim, o anjo bonzinho? Né? Não é o anjo ruim, né? É vamos dizer assim, um capetinha de um lado e o anjinho do outro. Você tem um seu mentor também. Então seu mentor vai te intuir. Espera o sinal. Não atravessa não. Olha para o outro lado. Ele vai te intuir a não atravessar. Agora, ele vai ser melhor se comunicar com você se você estiver nessa condição ou se você estiver nesta condição. Essas duas condições aqui ele vai se comunicar. Então aqui no meio você está sendo disputado entre o bem e o mal. Aqui em cima é o bem e aqui embaixo é o mal. Tá? Tem escalas aqui, tá? Tem escalas? Tem escalas. Mas basicamente é isso aqui. Quando a gente cai, às vezes o mentor nem nos encontra. Dependendo da forma como nós caímos, tá? Que muitas vezes nem o mentor encontra, não sabe onde está. Se a gente deixar nosso padrão vibratório cair muito, né? Pessoas que acabam perdendo mesmo até a consciência de quem são e tudo mais. Esse tipo de pessoa, quando ela está nesse tipo de situação, ela pode se desconectar. Tá? E aí muitas vezes o mentor só acha aqui, ó, depois de um certo trabalho. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui é, independente do que nós estamos falando de qualquer coisa em relação às cartas do tarô, o que nós estamos falando é, mantenha suas vibrações positivas. Tá certo? Daí, estude, pratique, vá nos seus rituais de Umbanda, frequente a mesa branca, as preleções no centro espírita,
faça o seu reiki, receba o seu jorei, pratique jorei, né? Do que a igreja messiânica ensina. Vai para suas sessões na loja maçônica, participe. Vá para suas sessões em ordem Rosa Cruz, né? Participe, receba o seu Kiyomi, se me engano é assim. Enfim, você tem várias vertentes religiosas, né? E o Brasil tem muitas delas. Várias vertentes religiosas. Tem muitas igrejas evangélicas que têm um discurso, né, mais apaziguador, né? Nem tanto, se você não está comigo, você está errado, mas mais apaziguador. Então, busque aquilo que você entenda que é melhor, com essas conexões, faça a sua chamada reforma íntima, né? É claro que quanto menos cansado nós estamos, quanto mais equilibrado nós estamos, mais propenso a energias positivas nós estaremos, tá? Esse é um assunto que dá pano para manga, dá pra gente fazer um curso, né? Aqui eu quis apresentar para vocês os pontos principais e mostrar exatamente que, independente da gente estar usando esse tipo de instrumento do tarô, ou mesmo outros, né, búzios, qualquer outro instrumento, o que pode acontecer durante esse tipo de trabalho, e independente do que está sendo visto ali, são vibrações, necessariamente não podem ser de você, pode ser de terceiros, pode ser de outras pessoas, tá? A única coisa, como eu falei, que a gente não conseguiu afirmar é que o que está sendo visto é o karma, e portanto, se é karma, não tem como mudar. Nós não conseguimos saber se alguma dessas situações aqui era karma. Não conseguimos. Não quer dizer que não possa acontecer. Então, como a gente não conseguiu identificar alguma coisa que não poderia ser mudada, teoricamente, tudo que está sendo dito aqui pode ser modificado. Para ruim, para pior ou para melhor. Tá? Novamente eu afirmo, pode ter coisas aqui do karma e que portanto não podem ser modificadas? Pode existir, mas a gente não conseguiu até esse momento chegar e dizer para vocês, ó, tem também, é visto também coisas de karma, não vai ser possível mudar. Não conseguimos chegar nesse veredito, tá? Então, teoricamente, tudo pode ser modificado. Vocês vão perguntar para mim, mas tudo que foi visto eles conseguiram modificar? Não. Não. Tá certo? Por quê? Não sei se faltou vibração, não sei se faltou atenção, não tenho todas as respostas ainda, tá? Mas eu tenho uma boa parte das respostas. E ao ponto de dizer com toda a certeza que não se trata de coisas ao acaso, ao contrário, tá? E nem, mas você mudou, então você nem sabia se ia acontecer. Não, porque tem situações que você consegue diminuir, você se prepara, né? Tem situações onde a pessoa diz, vai acontecer, você vai saber dessa informação. Essa informação vai chegar para você. E a informação chega e aquilo já não te choca, não te abate, porque você já tinha ouvido, você já entendeu porque aquilo estava acontecendo. E quando chega a informação para você, você já estava lá, já estava sabendo, né? Então, enfim, são muitos quadros, muitas situações, né? Mas vamos ficar aqui com a mensagem, que eu acho que é a mensagem mais positiva, que é exatamente essa, se manter no bom padrão, certo? Mas eu gostaria de saber se você gostou desse tema, se esse tema é um tema que te interessa, né? Se a gente deve se aprofundar isso no futuro, porque tem muitas coisas, tem questões de livre-arbítrio, né? Que eu nem estou entrando aqui, tá certo? Eu achei melhor eu não citar isso. Eu vou deixar para vocês aqui 3 links ou 4 links, se não me engano, de artigos falando sobre que o livre-arbítrio não existe. Mas eu achei que se eu entrasse nesse assunto aqui e tentar explicar, ia ficar muito complicado, porque a gente ia falar de livre-arbítrio, ia falar sobre consciente, ia falar de espírito. A ciência, ela enxerga só um aspecto, né? Então, existem alguns estudos onde os neurocientistas dizem que não existe o livre-arbítrio. E por que eles dizem isso? Porque como a gente tem hoje, né, as chamadas ressonâncias magnéticas, esses exames, eles conseguem perceber claramente quais são as áreas cerebrais que estão sendo ativadas em cada momento. E eles perceberam, por exemplo, fizeram até um teste em relação ao aperto de um botão, e o que eles perceberam? Que a pessoa
na hora de apertar o botão, né, a decisão de apertar o botão é da mente, não é da consciência. Depois a consciência acha que foi ela que escolheu, que ela tinha que apertar o botão naquela hora, né? Então, quem sabe numa oportunidade a gente pare e fala a respeito desse tipo de pesquisa, mas a ciência acha, então, peraí, se a pessoa não está tendo consciência do que está fazendo, quem está comandando isso é a mente, e a mente é um processo bioquímico, então a pessoa não pode ser responsável pelo que ela faz, ela não pode ser presa, por exemplo, se ela cometeu um crime. Foi a mente que decidiu, né? Então existem essas questões filosóficas aí. Só que o que não se reconhece são camadas espirituais, né? Essas camadas espirituais são desconhecidas, elas não são identificadas na neurociência. Então existe sim uma escolha que está além da consciência do cérebro, que só está tomando consciência além do nosso cérebro, que são exatamente as faculdades espirituais, mas principalmente as ações que são comandadas, né, por Deus, baseadas em nossas escolhas anteriores. Então, tudo que o nosso livre-arbítrio, ele realmente não é um livre-arbítrio feito em ação, mas ele é um livre-arbítrio feito em escolhas de amor ou não amor. Mas, como eu falei, esse assunto, né, é um assunto que vai ficar muito denso e eles têm extrema relação com o que nós estamos falando aqui. Tá? Então, eu deixei a introdução, talvez possa ser incompreensível, vou deixar aqui os links, mas quem sabe, se esse é um assunto que te interessa, você pode deixar um feedback. Certamente nós vamos programar uma segunda semana, né? Nós vamos colher aí tudo que aconteceu durante a semana. Foi o primeiro trabalho que nós desenvolvemos, inédito, né? Isso nunca tinha acontecido. Nós já tivemos encontros de apômetras. Tivemos, se não me engano, 7 ou 8 encontros, que eram os congressos de apometria, que se faziam a cada 3 anos. Mas a entidade que organizava isso, ela se extinguiu. E nós estamos então impulsionando esse trabalho que nós chamamos de semana, né? Algo menor, mas pretendemos que no futuro os próprios colegas nossos que estudam com a gente, vamos chamar de nossos alunos, né? Que no futuro, quando a gente for fazer um próximo uma semana, eles vão fazer palestras dentro dos seus estudos, outros dirigentes. A gente pretende fazer isso crescer, mas a gente entendia que precisava primeiro plantar uma sementinha. Então, quem sabe a gente pega isso tudo e explica, né? De repente faz uns slides, faz alguma coisa melhor e mostra o que está por trás, né, dessa máquina chamada homem, essa máquina humana, que existe algo muito mais magnífico que é o espírito, e que a gente ainda não compreende o nosso todo, né? E a gente precisa despertar para isso, porque senão a gente fica nessa roda de encarnação e não sai dessa roda. Muitas pessoas não estão despertas. Elas ficam em roda de reencarnação, vai de reencarnação em reencarnação, até que um dia elas despertam. É meio aquele filme lá do Neo, né? Que a pessoa vai escolher ali o botão, se é o azul ou vermelho. Nós temos que escolher o botão que a gente precisa despertar para o mundo espiritual. E precisa fazer as ações conscientes para caminhar para isso. Senão a gente vai viver a vida, né? De churrasco, de futebol, de carnaval, e não estou sendo contra nada disso, mas eu estou dizendo assim, a gente só vai gozar a vida, viver a vida, né? E deixar de viver a vida espiritual, só viver a vida na matéria, né? Achando que a vida é uma grande festa, onde ou você é dono, ou você é empregado, onde você é isso, ou você é aquilo, ou você tem tudo, ou você não tem nada. E, na verdade, a vida é muito mais do que isso. Todas essas coisas são nada para a vida espiritual, né? E quando a gente vai despertando, não é só uma questão, que aí é onde as pessoas mais materialistas não entendem. Elas acham que simplesmente isso é fruto de uma alienação mental. São pessoas alienadas mentalmente, né? São pessoas que criaram uma fantasia mental, quando na verdade existe essa percepção. Existe esse estudo, existe esse confronto. Não é porque eu estou vendo alguma coisa que eu vou acreditar naquilo que eu estou vendo, né? Então a gente confronta. O apômetra ele tem muito disso.
Talvez vocês não saibam, mas os primeiros apômetras, e que são os apômetras mais antigos, né? Muitos aí presidentes das suas casas, né? Dirigindo as suas casas, são médicos. Né? A maioria dos apômetras, porque o doutor Lacerda era médico, então o seu, é lógico, né? O seu círculo de amizade era formado de médicos. E o doutor Lacerda ele começou a apresentar a apometria em congressos espíritas, que tem muito médico espírita, né? E esses foram os primeiros a se aproximarem. Então você tem muito médico que é apômetra, né? Alguns que escreveram livros, inclusive. Então a apometria ela já cresceu dentro de uma base muito científica de estudo. E a gente não pode ser diferente, nós que estamos aqui, de querer apresentar alguma coisa que a gente não tem aí um fundamento. É que eu deixei de trazer alguns dados para exemplificar e dizer, ó, é assim que a gente percebe como as coisas funcionam e é assim que a gente pode agir, né? E que essa é uma ciência legítima, né? No caso aí dessas adivinhações, né? Como eu falei, tarô, borra de café, I Ching e tem outras, são coisas que nós podemos utilizar, né? Conhecimentos que nós podemos utilizar como bússola do que está vibrando. E uma vez que a gente identifique o que está vibrando, é como um espírito. É a mesma coisa que eu chegar para ele e falar assim, isso aqui é o que está vibrando com o seu futuro. Aí o espírito fala, que bobagem, isso aí é adivinhação. Nós, apômetras, sabemos que não é. Que aquilo pode acontecer para ele de fato se ele não mudar. E nós temos um instrumento para nós, que é exatamente esses instrumentos, que se forem bem interpretados por pessoas sérias, servem também para nos mostrar da mesma forma que nós mostramos para o espírito. E serve para a gente poder fazer as nossas decisões, mudar, né? Caminhar, tá certo? E faz diferença, faz muita diferença. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, até a nossa próxima palestra.